Divos e divas, quando o assunto é relacionamento amoroso, seja ele ali envolvendo polêmicas de supostas traições e troca de esposa e namorada, uma esposa que não sei o que, uma namorada não sei o que, esse assunto sempre rende. Até mesmo quando a chave disso tudo já não está mais entre nós, né? Que é o caso aí de Ayrton Senna, que teve um relacionamento com a Xuxa, com a Adriane Galisteu, e agora, gente, isso tá vindo à tona como um grande caos na mídia. Mesmo aí depois de 34 anos, gente. 34 anos? É, porque o Ayrton Senna, ele morreu em 1994, né? Eu chorei. Gente, não sei se tá com falta de fofoca antiga, mas o povo tá ressuscitando isso. Mas assim, não é assim do nada. Afinal, estreou aí recentemente a série sobre o Senna no Netflix. E, obviamente, ele sendo esse grande ícone aí do esporte nacional, da Fórmula 1, assim como o Davi Brito assistia ele de manhã, eu tenho a memória de acordar cedo e tá passando lá as corridas do Senna. Você, eu acredito. Agora o Davi nem nascido era. Ai, mas Né? Davi... Ele jogou lá. Eu assistia ele todo sábado de manhã. Às vezes, quando tinha corrida na televisão, passava no canal 11. Enfim, gente, Ayrton Senna, essa figura aí famosa, porém, todavia, entretanto, também muito polêmica, está envolvido mesmo após a sua morte aí, nesse triângulo amoroso, podemos chamar assim, né? Ai, quem tá certo é a Adriane, quem está certo é a Xuxa. Será que a culpa é do Ayrton? Eu acho que essa história aí tá mal contada. No vídeo de hoje, vamos entender junto com vocês as polêmicas envolvendo Ayrton Senna, Xuxa, Adriane Galisteu e outras ex-namoradas também que estão envolvidas aí, Sem tá? falar da família também, né? A família Aliás, da Ayrton Senna, será que a gente, culpa é da família? dizem que eles não gostam da Adriane Galisteu. E aí? Eu sou Beleza, pega. Agora eu vou explicar pro Davi Brito, né, que não era nascido aí quando Ayrton Senna corria. Quando ele ia correr, eu assistia. O Ayrton Senna, ele foi um brasileiro piloto de corrida de Fórmula 1, tá? Que se tornou, gente, um ídolo nacional. Ele correu profissionalmente por 10 anos aí, tá? E ele venceu 3 campeonatos mundiais de Fórmula 1. Porém, ele faleceu depois de sofrer um acidente em 1994, aos 34 anos. Sim. Aliás, ele morreu aos 34 anos. É. Não faz 34 anos Nossa, que eu aconteceu errei tudo tudo. isso. E agora? Faz Vamos quanto fazer tempo? as contas Faz aqui, as gente, contas. ó. Aconteceu tudo isso em 1994 menos 2024. 30 anos. 30 Ai, como a gente é burra! anos. 30 30 anos. é. Fazem 30 anos esse caos todo aqui, Ah, tá? olha, só é pegar o número final ali, que era 4, a gente tá em 2024. Mas eu confundo quando eu vou 94, 2004, Burras. 2014. Enfim, eu me confundo, gente. Me perdi aqui, desculpe. Eu lembro, gente, que o Brasil parou. É. Parou com o acidente do Ayrton Senna, porque ele era esse grande ídolo. Ele tinha a música dele, que era da... É que da... a Tina Turner cantava a música Simple the Best. Simple the best. E tem uma apresentação que ele sobe no palco. You know who that is? Senna, right? Well, the best. É bem emocionante, gente. Tinha também o Galvão, né? Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Então, assim, ele marcou mesmo. Por mais que eu era muito pequena ali. Pequenininho, você mas... tinha 6 anos, eu tinha 5. Mas ainda assim, eu lembro do caos que foi. Do Seninha, Do né? Seninha. Mesmo porque a família dele continuou o legado também do Ayrton Senna aí, né? Midiaticamente. Então, vez ou outra, você escuta novamente falar do nome dele. Tanto que ele ganhou essa série aí, né? É sério o filme? É uma série no Netflix, Essa né? série do Netflix. Mas eu acho que, além dele ter sido um ícone do esporte, ele também se tornou um ícone da cultura pop brasileira, né? Então Mesmo a figura porque dele transpassou isso aí, né? os próprios relacionamentos aí midiáticos garantiram um pouco dessa fatia aí, né? O primeiro com a Xuxa aí entre 1988 e 1990. Guarde bem essas datas que a gente tá falando, porque isso é importante pra contar a história, tá? E o segundo relacionamento midiático aí bastante foi com a Adriane Galisteu entre 1993 e 1994. Se você for ver a conta dos dois, não foi muito tempo
tempo que eles ficaram juntos. A Xuxa ficou entre 88 e 90, a Adriane entre 93 e 94. E diga-se de passagem, uma observação muito importante, que a Adriane, ela foi a última namorada, até onde a gente sabe, em vida do Ayrton Senna. Então antes dele vir a falecer, era ela que tava com ele naquele momento ali, não era mais a Xuxa. Exatamente. Após a morte aí do Senna, né, a imprensa apontou que Xuxa seria sua viúva. A viúva oficial. Porque assim, né, gente, era a Xuxa, né, famosa e tal, né. Isso que alegam aí, por isso que ela foi apontada, né, muito famosa e tal. Enquanto a Adriane, que estava ali junto com ele na época, foi meio que descartada ali. E eu acho holofotes. essa a grande primeira polêmica, porque assim, o que é o mais certo você considerar, né? A Xuxa era a namorada mais famosa dele, que ficou com ele ali anos antes da morte. Mas aí a última pessoa que tava com ele em vida foi a Adriane Galisteu. Então por que a mídia aponta a Xuxa? Será que é só porque a Xuxa era muito famosa mesmo? Sim. Ou será porque supostamente a família do Ayrton Senna não gosta da Adriane Galisteu? Desde essa época, gente, esses boatos rondam aí o mundo dos famosos. Quem gosta de uma intriga aí, né? Porque essa narrativa, muitas pessoas acreditam que realmente a Adriane Galisteu foi injustiçada. Já outros acham que não, que a Xuxa foi o verdadeiro amor. E por isso que ela era considerada ali a viúva, né? Mas tem mais desdobramentos aí, porque o velório foi um caos. E agora a gente vai meio que desmembrar tudo isso. Vamos desmembrar, né? E há quem diga também, uma terceira opinião, que são só duas mulheres brigando pra saber quem que é a viúva de uma pessoa que já morreu há muitos anos. Mas será que elas queriam estar brigando? Mas tá rolando umas alfinetadas aí nas redes, então tá rolando Tá rolando umas curtidas. Barraco! Vamos falar sobre a série do Netflix, né? O Netflix aí produziu uma série biográfica sobre o Ayrton Senna. Faz uns anos já que eles estão nesse trâmite de contrato e tudo mais. Na busca até do ator que faria o Senna. A primeira notícia que eu vi é que seria o Chai Suede, o Ayrton Senna. Diz que ele tinha até assinado o contrato. Mas a gente não sabe o que deu. Veio a ser então o ator Gabriel Leone interpretando o Ayrton Senna. Que eu acho que lembra. Bonitão, assim Acho como o parecido, Ayrton era. Também acho que parece ter uma energia, né? Alguns relacionamentos aí do Ayrton Senna ganharam mais destaque na série do que outros. E eu nem preciso falar qual, né? Pra vocês terem uma noção aí, como o povo engatou nessa narrativa pra saber quem apareceu mais, quem apareceu menos, o UOL fez um infográfico aqui, ó, com o tempo de tela de cada ex do Ayrton aqui, tá? Contando aí a Lilian de Vasconcelos, que foi casada mesmo com o Ayrton Senna. A primeira esposa dele, no caso, né? Interpretado, inclusive, pela Alice Wegman, que também soltou declarações. Logo a gente vai ver, tá? E ela teve 10 minutos de aparição de tela. Bastante coisa. Se você for colocar ali em questão que, tipo, a série também fala sobre a vida dele como atleta e tudo mais. 10 minutos de aparição, pra uma pessoa que foi a primeira casada com ele, eu achei bastante. Foi casada, caramba. Então achei bastante. A Xuxa, a namorada aí mais famosa, ela foi interpretada pela Pamela Tomé. Inclusive ficou muito parecida, né? Nossa. Igualzinha. Impressionante. Eu achei até que era aquela gringa que parece a Xuxa. Aham, parece. Não parece aquela gringa que é a cara da Xuxa? Ela apareceu 15 minutos, tá? Enquanto 5 minutos a mais do que a ex-esposa. um pouquinho a mais. Já a Adriana Galisteu, interpretada aí pela Júlia Fotti, teve apenas aí, gente, 2 minutos de aparição em tela. Não, ela teve 1 minuto e 33 segundos. Menos de 2 minutos. E aí eu volto a afirmar, a Adriane Galisteu era a última namorada em vida. Quando ele veio a falecer, era ela que estava com ele. E aí a Netflix só deu 1 minuto e meio pra ela aqui, tá? Dizem que a Netflix, inclusive, brigou pra colocar ela, que a família nem queria. Disse que a família do Ayrton, gente, bateu muito de frente com o streaming nesse caso, assim, né? Netflix quase que não assina pra fazer a série do Ayrton Senna, porque a família queria vetar a participação da atriz que fosse ser a Adriane Galisteu, entendeu? Obviamente, com a repercussão disso, do povo falando, pô, o tempo de tela da Adriane, e não sei o que, tão ofuscando, a própria Adriane Galisteu foi aí se pronunciar sobre a série, tá? Em seus stories no Instagram, a apresentadora agradeceu aí, né, o cuidado que as pessoas estavam tratando sobre o assunto, tá? E afirmou que todas as homenagens feitas ao Senna, sejam em formato de livro, de série ou de minissérie, são maravilhosas, merecidas e muito bem feitas. Claro que tem um porém aí, né? Porém, ela também falou aí sobre essas reclamações que o público tá fazendo, né? Ó, vocês sabem também que eu nunca escondi que a história do Ayrton é muito maior do que o meu relacionamento
relacionamento com ele. O meu relacionamento com ele foi o último 1 ano e meio de vida dele. Porém, o meu lado e essa história também me pertence. Que no caso, ela tá falando, poxa, se a gente viveu junto ali aquele 1 ano e meio… Sim. Então, assim, eu tenho o direito… Acho que ela quis dizer que eu também tenho o direito de me sentir chateado, já que eu fazia parte dessa história junto com ele. Dizem que a Adriane Galisteu, ela também deu a entender que ela ainda vai contar da forma dela essa história. A gente não sabe se ela já escreveu um livro, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Mas será que vem um novo livro, um novo desdobramento? Durante a gravação desse vídeo, tá saindo aí uma matéria de que ela tá lá no negócio da Record com o Galvão Bueno. Ela tá na Record e dizem que a Record aproveitou dessa fatia aí da Adriane, né? Já que tem muita gente que não tá dando voz pra Adriane. Vamos trazer a Adriane pra cá. Pra falar. Deixa ela hablar. Então está rolando aí, acho que é o domingo, não sei o que lá da Record. E a Adriane Galisteu tá dando uma exclusiva lá pra Record falando a respeito disso tudo, tá? Alguns internautas resgataram uma entrevista da Adriane Galisteu e da Marília Gabriela no programa De Frente com Gabi, que foi ao ar em 1998, há muitos anos atrás, tá? Lá pelo SBT. E na conversa, a Adriane Galisteu, ela previu que ela seria excluída de uma possível produção sobre o Ayrton Senna. Caso essa produção viesse um dia a acontecer, ela afirma o seguinte: eu acho que não vai ter imagem reservada para mim nesse possível filme. Aqui a gente entende que ela já sabia. Já sentia. Ela já sentia que se um dia fosse ter uma série, fosse ter um filme, ela não ia ser retratada, ou bem retratada, ou que o tempo de tela dela seria de 1 minuto e 33. Tenho quase que certeza que as namoradas do Ayrton vão ser morenas e não vai ter a mesma história do que, na verdade, teve. Eu acho que se ela já achava que não ia aparecer, 1 minuto é muita coisa. Já é alguma coisa. Já é melhor do que nada, né? Mas a gente sabe que, tendo em vista que ela foi a última namorada, como ela falou aí, né, em vida, eu acho que ela merecia uma história mais bem contada. Sim, e tendo um relacionamento bem midiático. Assim como o da Xuxa também, o da Adriane também foi midiático. A gente vai chegar aqui nas matérias, nas matérias da época que falavam… Assim como a Xuxa também reverberou muito o relacionamento, tem até a entrevista, né, que viralizou bastante agora, que o Senna vai lá no programa da Xuxa e fala uma coisa no ouvido dela, que fala… Ai, é verdade. Que queria dar uma coisa de Natal, e ele vai lá, blá, 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 e o povo fica… Imaginando o que seria. Ele pediu a Xana dela de Natal, gente. Ou falou que ia dar o peru pra ela, não sei. Mas aqui… Então, o da Adriane também foi. Então, acho que ela fica meio que, pô, foi eu merecia reverberado. ser mais retratada, né? Mas aqui, ela já tinha rusga com a família dele. Então. Porque se ela prevê que ela não podia aparecer, aqui a treta já tava instaurada. Mas nessa época, não existiu o Léo Dias. Graças a Deus. Então, a gente não ficou sabendo na época do que se tratava, Não, né? sabia pelas coisas de fofoca, né? Já do lado da Xuxa, é isso, gente. Eles marcaram ali a década de 90 ali como um grande casal queridinho do Brasil, né? O namoro terminou aí, gente, depois de mais de um ano juntos, tá? E acabou rendendo muitas notícias, polêmicas e entrevistas também. Então foi bem midiático. Tanto que, ó, na Playboy de 1990, o Ayrton Senna contou um pouco dessa relação. Que aí mete-se no meio uma outra pessoa que pode ter sido o vilão, ó. Pode ter sido o pivô do término deles, talvez, da época. A mesma pessoa que veio a unir aí Xuxa e Ayrton Senna, foi a pessoa provavelmente responsável pelo término dos dois. Ó a declaração dele. Entrei em contato com a Xuxa através da Marlene Matos. Tinha que ser a Marlene Matos. E, gente, a fofoca é boa quando já começa a envolver uma outra pessoa, que é empresária, que não sei o que lá. E tem desdobramento sobre a Marlene nisso, tá? Aí ele fala, quem pediu o telefone dela. Então ele foi através da Marlene, pediu o telefone da Xuxa. Porque a Marlene era assessora ali e tal, né? E aí você vê que falta fazer um Instagram, né? Pra você mandar um foguinho. Pra você mandar um coraçãozinho. Porque hoje em dia você quer pegar alguém, você manda um foguinho. Na época você tinha que ligar pra empresária. Ainda mais pra você conseguir falar com a Xuxa, você tinha que passar pela barreira que era a Marlene Matos, né? Em entrevista ao Fantástico, em 2012, isso muitos anos depois, porém já muitos anos atrás, a Xuxa, ela deu uma versão mais detalhada dessa história, tá? Revelando que ela se interessava, sim, pelo Ayrton Senna, muito mesmo antes de conhecer ele pessoalmente. Ela diz o seguinte, ó: um dia eu olhei para uma revista e estava ele numa fazenda. Olha só, um cara que gosta de bicho, que nem eu, que tem grana, não vai querer a minha grana, que já é conhecido, não vai querer se aproveitar de mim. Mas ele já tem namorada. Então aqui a Xuxa, ela
ela comete aquele pecado comum entre nós, que é cobiçar o homem a carne alheia, né? Quem nunca? Mas aí ela meio que não, vou me controlar. Já Segurou está a aí. Xana. Porém, gente, ó, ela continua. Aí demorou uma semana, 10 dias, e ele ligou para a Globo. Ele tava desesperado, né? Você vê que aí ele ligou pra Marlene, ele ligou pra Globo. E ela até fala desse desespero, ó. Tudo quanto é lugar pra me procurar. Chique. Atendi o telefone e ele disse, quero te conhecer. Imagina, do nada, quero te conhecer, diz. E a loirinha vai obedecer. E a loirinha vai... Eu não podia falar que não, porque tinha acabado de falar há pouco tempo que eu queria conhecê-lo. Só por isso, né? Ai, gente. Ela só disse sim, porque ela não quis se contradizer, né? Então aqui ela quis ter um pouco de coerência com a vida dela. A Ayrton Senna, então, gente, teria enviado um avião para buscar Xuxa para visitar. Olha que chique, ser um boy bonito, rico, que ainda te manda um avião. Então você acha que a Xuxa fez errado? Aqui ela fez certo, gente. Sim. A Xuxa ainda relatou, gente, que os dois continuaram a conversar aí, ó, cerca de 15 dias, enquanto se conheciam melhor, sem sequer se beijarem. Então já foi uma relação que começou diferente, tinha um jogo de sedução. Devia ter. Né, assim, ela falou que não beijou na boca, mas ela não falou que não beijou em outros lugares. Então 15 dias ali, pode ter rolado muita coisa, né? Uma mão. Uma salchucha. Bota essa Xuxa pra dormir. Então, a salchucha é um grande clássico, né? Levando em conta os primeiros contatos em dezembro de 1988 e o término em março de 1990, o namoro durou cerca de 15 meses. Sim. Mas oficialmente foi um pouco menos, né? E além disso, eles teriam se reencontrado aí com frequência, tá? Até o Senna começar a namorar novamente. Então eles ficaram lá no Siricuti. Aí, em uma entrevista ao podcast delas, em julho de 2023, a Xuxa atribuiu o término de seu relacionamento com o Senna a Marlene Matos, a sua então empresária naquela época. Ou seja, reafirmo aqui, Marlene foi o ponto inicial e o ponto final. A Marlene meio que deu um ultimato aqui. Porque é isso, né? É carreira e coração, né? As divas pop, elas passam por isso. A maioria delas já falaram sobre isso. Às vezes você tá no auge da sua carreira, fazendo show, esse programa, tudo. Você não tem tempo de um relacionamento. Aí a empresária chega lá, bota a teta na mesa e fala: ou o relacionamento, ou a carreira. E foi mais ou menos isso, tá? Ó. A Marlene chegou pra mim e disse: escolhe entre sua profissão e seu amor. Porque se ele entrar por uma porta, eu saio pela outra. Por que vocês terminaram? Aquela assim, querendo saber. Marlene chegou pra mim e disse: você tem que escolher entre a sua profissão ou o seu amor. Porque se ele entrar por uma porta, eu saio pela outra. Ela botou uma pressão também de que ela largaria ela. A Marlene Matos aqui, ela não gostou. E aí, vocês sabem qual foi minha escolha, né? A idiota aqui. Pensei comigo, mais à frente vou encontrá-lo. Não vou estar mais com a Marlene. Vou dar em cima dele. E a gente vai ficar junto. E aí que eu amo que a Xuxa tem 2 pontos de muita confiança. Primeiro que ela já ia largar a Marlene, ela já tava certa. E segundo que ela se achava já tão gostosa que ela falou: é impossível ele não me querer de volta. Não vai negar esse Mas corpo. eu amei que aqui ela já tava tramando Já chispar a Marlene, né? Em paralelo, Senna também declarou lá na Playboy ainda de 90, tá? Ó. Sem dúvida, eu tinha mais tempo. Isso da relação dele com a Xuxa. Mesmo assim, ficávamos juntos 2 semanas. E separados 4. Tipo, 1 mês separados, né? O grande problema é que a Xuxa delira pela profissão. E simplesmente se fecha no seu mundo. Acho que foi um dos únicos que conseguiu entrar nele. Então a Xuxa realmente estava muito focada na sua carreira. Ela estava no seu grande auge, gente, de anos 90. E realmente ali dá pra entender. E ele também tava no auge dele do negócio dele. E se também, você né? parar pra ver, relembrando, né? Eu sei que nós éramos muito jovens nessa época, não dá pra lembrar exatamente. Mas a Xuxa, ela também não teve muitos namoros midiáticos. Teve o Pelé. Teve o Senna. E assim, ela realmente verdade, focava depois mais na profissão. Ela não namorava tanto mesmo, sabe? Teve o pai da Sasha, né? O Luciano Zafir, mas isso aí já foi muito depois. Mas depois, realmente, depois desses Né? grandes namoros, não teve mais. Anos depois do Juno, que ela assumiu mesmo, né? O Exato. relacionamento. Após a morte do Senna em 94, mesmo o Xuxa tendo terminado com ele 4 anos antes, ela foi
muito tratada e ainda é tratada por parentes do Senna como a viúva oficial. Ainda que a namorada do Senna na época fosse a Adriane Galisteu. Que é esse caos. Hoje, no entanto, a Xuxa costuma ser criticada por ter assumido esse papel. Eu nunca vi uma declaração da Xuxa assumindo esse papel, mas acho que ela também nunca negou esse papel que lhe foi dado. Eu não sei também. Né? Não sei, tá, gente? Já no lado da Galisteu, gente, pra vocês terem uma noção, ó. A Adriane tinha 19 anos na época, muito novinha e tal, né? E eles se conheceram aí no GP de Interlagos em 93, tá? Alguns anos depois do piloto terminar aí com a Xuxa. Então, teve um tempinho ali de término, tá? Semanas depois, o namoro engatou aí e os dois foram vistos aí, começaram a ser vistos na mídia regularmente por viagens aí, em viagens pelo Brasil e pela Europa. Então aqui entra o fato de que sim, era um relacionamento midiático, não era uma coisa muito discreta. Então talvez bate muito naquilo de, pô, por que não retratar ser uma coisa tão midiática? Já que explodiu tanto, né? Porém, o relacionamento dos dois começou a se complicar pela difícil relação da Adriane Galisteu com a família do Ayrton Senna. Temos uma declaração aqui, ó, do jornalista e também piloto Flávio Gomes em uma entrevista à Band em 1997. Ó. A família não gostava dela. Ela era uma pessoa muito diferente da família. É claro que o Ayrton estava um pouco preocupado e chateado dentro da família dele com a mulher que ele escolheu. Então, publicamente já foi declarado que a família do Ayrton Senna não gostava da Adriana Galisteu. Falavam que é por causa da... Aí as pessoas levantam muito questionamentos do porquê. Porque a Adriane vem de uma família mais humilde. E aí eles não curtiam isso. Não era uma linhagem rica. A gente sabe que Fórmula 1 é um esporte muito caro. Quem tá lá dentro normalmente tem muita grana. Sempre teve muita grana, né? Mas a Xuxa também não nasceu rica, né? Mas a Xuxa era a Xuxa. Né? Em um livro escrito aí por Adriane, ó, em 1994… Porque ela não é tonta nem nada, já foi escrever um livro também. Mas tem uma polêmica também dela ter feito o livro. Tem polêmicas aí, ó. Lá nesse livro, ó, a Adriane sugere que a relação com os irmãos de Senna, Viviane e Leonardo, era cordial, mas não tão próxima quanto com Neide, a mãe do piloto, e Antônio, o empresário dele. Então com a mãe dele ela se dava bem? Então, ou talvez ela não desdenhava dela. Tipo, porque a mãe dele também já não tá mais entre nós, né? Então nem tem a dona Neide aqui pra também defender a Adriane Galisteu. Ela voltou a falar aí sobre a família, tá? Do Senna, em 2024, tá? Nesse ano, pra revista Veja. Durante o ano e meio que vivi com ele, a gente esteve no Brasil muito pouco. Viajadeiros. Talvez esse já é um fator da família não ter gostado, né? Dele estar lá fora com ela. Levar ele pra fora o tempo todo. Convivemos pouco com a família dele, que não sabia direito quem eu era. Ela até tenta se justificar aqui, talvez, do porquê dessa relação afastada. De onde eu vim, para onde eu ia e do que eu seria capaz. Eu era enigmática, acho que faltou conversa e me conhecer de fato. Mas o tempo passou e eu sempre respeitei a família dele. E aí, realmente, né, a Adriane acho que tava aqui num começo de carreira. A Adriane Galisteu, gente, ela não é só apresentadora, ela também é atriz, fez Chica da Silva. Sim. Como apresentadora, eu acho ela uma apresentadora incrível, tá? Acho só que ela tá no lugar errado hoje em dia. Acho que a Fazenda, inclusive, deixa ela numa situação que muito engessada. Não mostra o potencial da Adriane, porque ela realmente é muito melhor do que lá na Fazenda daquele TP engessado e tal, né? Mas ela realmente não tinha ainda muito tempo ali, ela né? não tava brilhando tanto na mídia. Às vezes a família dele, mais especificamente os irmãos ali, prezavam talvez pelo Ayrton ter um relacionamento com uma mulher um pouco mais bem posicionada midiaticamente falando. Aí entra a questão da Viviane Senna, a irmã do Ayrton Senna, né? Ela fez duras críticas aí a Adriane Galisteu em uma entrevista cerca de 2 anos após a morte do Ayrton. Então foi logo depois, assim, né? Ela disse o seguinte, ó. Se ela precisa de dinheiro, deveria trabalhar, como todo mundo. E parar de explorar a imagem de um homem morto. Ela disse em relação ao livro que a Adriane Galisteu escreveu sobre o relacionamento dos dois. Não posso evocar os problemas que essa moça causou a nossa família e que determinaram nossa posição, pois, se o fizesse, exporia certos aspectos de vida privada da Adriane, e eu não tenho esse direito. Eita. Então aqui ela dá a entender que a Adriane fez alguma coisa muito séria
E que a família se posicionou veementemente aí contra ela depois disso. O livro é o grande fator também, de que eles não curtiram aí o livro, né? E ela também reiterou, meio que essa imagem de que a Adriane não é viúva do Senna, tá? Ó. O Ayrton queria formar um lar, mas não tinha encontrado a mulher ideal. Ela era apenas uma namoradinha do momento, como muitas outras antes dela. E aí, não concordo. Como que ela sabe que ele pensava isso? Ele falou isso pra ela antes de morrer? Ou é ela querendo colocar palavras na boca de um morto que não tem como se defender? Que ele teve outros relacionamentos, a gente vai entrar aqui ainda, isso realmente ele teve muitos. Mas quando é uma pessoa midiática e publicamente ele mostra que tem uma relação com alguém, subentende-se que ele tá levando a sério, senão ele não estaria mostrando, Como né? ele morreu estando com ela, a gente entende que a pessoa que ele escolheu pra estar com ele naquele momento era a Adriane Galisteu, entendeu? Mas pra vocês verem, ó, do próprio livro, a Adriane, ela revelou que realmente ela fez o livro ali porque ela tava sem grana na época, tá? Eu estava sem dinheiro e seria indecente, 2 meses após sua morte, eu aparecer novamente sorridente em capas de revistas. Então assim, ela ficou se sentindo culpada de tipo, vou continuar trabalhando de modelo aqui, depois de tudo isso que aconteceu. Ela preferiu lançar um livro contando a história dela. Entendo o lado dela também, acho que faz sentido, né? E eu acho que ela seria julgada por um ou por outro. De qualquer jeito, Se ela saísse nas exatamente. revistas fazendo campanhas comerciais, a família que já não gostava dela, eu acho que ia atacá-la mesmo assim. Ai, porque já tá feliz, já tá bem. Acabou de acontecer a morte do rapaz, entendeu? Uhum. E se ela lançasse um livro também, que eu acho que era um direito dela ali, já que foi um namoro público, tem fotos públicas, também foi criticada por isso, entendeu? Os dois dariam ruim. Gente, daria. E pra vocês verem como isso é real, né? Resgataram imagens do velório do Ayrton Senna, onde tá a Xuxa e a Adriane Galisteu, que tem todo esse bafafá de que uma tava lá, a outra tava lá. Começaram a julgar ali a Adriane estar chorando muito e a Xuxa não estar chorando muito. Falando que, dá pra ver que uma gostava mais porque está chorando mais. Então, pra você ver que de lá pra cá, como você demonstra o seu luto ou qualquer outra emoção, sempre vai ser julgado. Sempre questionável, E né? aqui eu defendo as duas, porque cada um tem uma maneira de demonstrar como você tá se sentindo, né? Pois Mas é. você vê como o julgamento é uma coisa, né? Ponto de vista, né? Ponto de vista. Antes da gente entrar na questão do velório, ao longo desses anos, a Adriane, ela demonstrou até um certo interesse em conversar com a irmã do Senna. Ela declarou: se a Viviane Senna tocar meu telefone agora e pedir para tomar um café comigo, eu largo tudo e vou lá. O que eu achei de muito bom grado da Adriane, mesmo sabendo de todas as declarações. E ela falou isso esse ano, tá? Eu lembro, foi meses atrás. Entendo que a Viviane pode ter ali uma rusga, mas tantos anos se passaram. Eu acho Tanta também. coisa já rolou, Eu sabe? acho também que às vezes vale uma conversa, não pra Só você… pra, né, resolver. Às vezes eu penso, gente, que essas coisas muito antigas, se você reencontra a pessoa, você nem coloca em questão mais. Porque nunca vai se concordar sobre. É só você falar assim, olha, já faz muito tempo, tá tudo bem. Ou uma mensagem no Insta mesmo, manda, olha, Adriane, eu vi a declaração que você falou. Que te traga muitas alegrias. Acho que passou, né? Tanta coisa, Eu acho já também. foi, né? Vamos seguir. Hoje em dia não tem mais nada, né? Enfim, cada um é cada um aí, né? Exato. Como o Fih disse, gente, o velório do Ayrton Senna, ele acabou se tornando um momento emblemático aí nas discussões sobre a relação da Adriane Galisteu com a família do Ayrton Senna, tá? Ernesto Rodrigues, autor da biografia Ayrton, o Herói Revelado, ele relata que a família do Senna tentou minimizar aí a presença da Adriane Galisteu no velório, utilizando a Xuxa como um escudo, como um instrumento, né, pra evitar que a Galisteu tivesse um protagonismo. Então, até nesse momento de luto, toda a situação teria sido arquitetada pra Adriane ter menos protagonismo. E a Xuxa, por mais que já tivesse sido uma namorada antiga, apareceu um pouco mais do que a Adriane. Eu acho isso bizarro, se realmente for real. Sim. Até nesse momento, você ter esse… Porque é um essa ato preocupação, né? um ato de maldade, sabe? Você querer, ai não, ela não tem que aparecer, quem tem que aparecer é ela. Bicha, acabou de morrer o homem, sabe? Ó, o Rodrigues também destacou aí o posicionamento da família durante o velório. Ninguém da família ficava perto da Adriane Galisteu. Quem ficou o tempo todo com a Galisteu foi a Betsy Assunção, ex-assessora do Senna. Enquanto isso, era a Xuxa que aparecia ao lado dos pais do Ayrton e da Viviane Senna. Sob a presença da Xuxa, a Adriane disse que a imprensa insistiu em uma narrativa de competição entre ela e Xuxa durante o velório.
Ela declarou, sabe o que eu penso? Eu não estava ali para disputar o papel de viúva ou o campeonato de viuvez. Eu estava ali porque a única coisa que realmente me interessava, eu perdi. E aí ela traz uma questão que tá sendo muito comentada agora. Elas estão disputando quem que é a viúva, mas será que elas estão disputando mesmo? Ou é a mídia disputando isso por elas? Aqui você vê que achei a Adriane assim, à frente de seu tempo em não botar a culpa. Ela não falou que assim, a Xuxa está tretando comigo. Ela falou que a imprensa está colocando uma narrativa de competição entre a gente que não tem, entendeu? Apesar de ter relatos dizendo que a relação das duas ficou estremecida. Mas é difícil não O ficar, que eu acho né, impossível, exatamente. Acho você precisa ter um grau de visão, de clareza, de maturidade. Óbvio que elas seriam afetadas por tudo isso, porque deve ter sido um caos isso aqui na vida delas, né? Ela ainda afirmou, gente, em uma entrevista recente, que os amigos e familiares teriam sido separados ali no velório, na hora de velar aí o corpo do Senna. Alguns adesivos F eram colocados, tipo, pra representar a família. Nossa, achei isso bizarro. Enquanto outros eram colocados com um A pra representar amigos. E profissionais da imprensa iam com I. Era uma forma de organização também. Mas nesse caso, também acho que servia pra dar uma barrada nela. Eu acho que já foi usado esse esquema por causa dela. Eu acho que você colocar o I de imprensa, beleza. Agora, família e amigo, né? Até arrotei. Agora, família e amigo, você querer separar com adesivo, gente, tem muito amigo que também é família. Sim, não faz sentido. Nesse entendeu? ponto, o que eu penso? Não é nem que eu tô do lado da Adriane e contra a Xuxa, mas eu entendo a dor da Adriane. Óbvio. Vendo tudo isso atualmente acontecendo e ela ser colocada como uma pessoa menos importante na vida dele, entendeu? Sim. Mas agora aqui, ó. Tivemos a relação das duas. Vamos falar de outros relacionamentos? Porque aí muita gente também começou a falar assim, a Xuxa, as duas brigando. Mas e o Ayrton? Como o Ayrton fica nessa história, né? Como eram as outras relações dele? Além da Xuxa e a Adriane Galisteu, o Ayrton Senna, ele teve outras namoradas e ele foi até casado, como a gente disse lá no começo do vídeo. Ele também teve relacionamentos com a escritora Adriane Yamin, né? Com a modelo americana Carol Ann Out e com Lilian de Vasconcelos Souza. A única delas com quem ele se casou de fato, que mencionamos agora há pouco, tá? Outro namoro do Senna foi com a Cris Ferraccio, ai que chique, com quem viveu durante 1 ano e meio. Você vê que são uns períodos meio, né, de relacionamento. Entre esses relacionamentos, o mais polêmico foi o relacionamento com a Adriane Yasmin, que tinha 15 anos na época do namoro, tá? Enquanto o Senna tinha 24. Policial! Esse namoro, esse relacionamento aconteceu entre 84 e 88. Lá em 2019, alguns anos atrás, a empresária lançou Minha Garota. Um livro, tá? Que abordou detalhes da relação e conta com mais de 600 páginas. A publicação mostra cartas românticas enviadas por Senna. A Yasmin, ó, descreve o Senna como um cara diferenciado por ter aceitado os limites previamente estabelecidos pela família, da família dela, pra que o relacionamento acontecesse entre eles, ó. Tanto que os dois entraram em um acordo aí sobre a decisão de postergar a primeira relação sexual deles, que aconteceu somente quando ela atingiu a maioridade. O que eu acho que é o mínimo, né, gente? Porque um cara de 24 anos namorar uma garota de 15… né? Tem muita gente problematizando isso atualmente até. Porque realmente é bem complicado você pensar, né? Ainda é relatado no livro, gente, que o Senna, ele não vivia em abstinência sexual. Talvez nesse período aí que foi do relacionamento deles aí e tal. E isso era de conhecimento da Yamin, tá? Inclusive, ela também se chama Adriane. É Adriane Yamin. É uma confusão, né? E eu li Yasmin ali em cima, mas é Yamin, tá? É Yamin, tá? Yamin. Os dois mantinham um relacionamento aberto, pelo menos pra ele. Pra ele. Será que talvez essa coisa também do relacionamento aberto foi uma questão de polêmica ali na… mas também se foi combinado, enfim, né? Isso do relacionamento aberto, inclusive, é uma questão aqui que entra em outros fatores dessa vida amorosa do Senna, tá? A Bia aqui, ó, @KRLaiconic. Vocês estão vendo o arroba dela aí, né? Que a gente vai espelhar essa thread aqui pra vocês verem. Ela fez uma thread de depoimentos de amigos do Ayrton Senna sobre a Adriane Galisteu.
Galisteu. Isso com base na biografia Ayrton, Herói Revelado, que a gente tinha falado aqui, inclusive. Então ela traz aqui vários desdobramentos, que aqui surgem outras informações de que o Ayrton, assim, ele era bem ali do… como pode dizer? Mulherengo? Mulherengo. Mas aqui, esses depoimentos iniciais é muito focado nos amigos em volta do Ayrton, falando a visão que eles tinham da Adriane Galisteu. Do relacionamento, a princípio, Né? aqui, Então, né? aqui, ó, dos dois. Ayrton era triste e ela o deixou mais contente. Quem disse foi o Braguinha, Antônio Carlos de Almeida Braga, tá? Tem o trecho do livro aqui, ó. Tem até ali e tal, né? Tem o rolê grifado ali. E será que o Braguinha é esse cara que tá aqui com ele? Deve Eu ser, acho que né? E exaltando quanto a Adriane era belíssima e tal, né? Ali no auge de seus 19 anos, loira, bonitona. Aquela coisa toda. Ela me faz muito bem, ela é meu lado feliz. Quando estou fodido, ela está perto, sempre alegre. Falando aqui, ó, o Ayrton, falando com o Galvão Bueno, que inclusive, como a gente falou, tá lá, dando lá entrevista junto com ela na Record agora. Sim, tá dando lá. Parece que o Ayrton Senna, ele tinha uma relação com o Galvão, né? Eles tinham uma proximidade. Ó, aqui, ó, mais uma declaração do radialista Luiz Roberto, falando que a relação deles ali, ó, parecia um filme publicitário. Ayrton e Adriane também desceram. Enquanto Galvão se afastava, os dois ficaram abraçados, trocando gestos carinhosos. Eu fiquei impressionado com a beleza daquele momento. Aquele namoro tinha mesmo uma luz diferente. Quando o casal se dá muito bem, todo Começo mundo de que namoro também, mas todo né? mundo em volta percebe também. Sim, eu também acho que você sente. Esse feat dos dois, né? Essa ligação entre os dois. Principalmente porque eram pessoas próximas ali, Exato, amigos, exato. né? Aham. Ó, esse outro moço, o Owen, às vezes é mal famoso, a gente nem sabe. Então, mas é que pra gente, né? Ó, um dos poucos que acreditavam que Senna acabaria sim se casando com Adriane. Ayrton passava muito tempo no rádio do avião conversando com a Adriane, que estava no Brasil. Quando acabava, me devolvia o microfone e eu dizia: sempre consigo ver quando o cara está apaixonado. E ele ria. Esse cara, eu acho que ele era piloto de avião. Pra vocês terem uma ideia, essa thread mostra uma coisa que eu não tinha não sabia disso aqui, Eu também tá? não. Porque citei aqui o Seninha, né? O personagem muito famoso do Ayrton Senna. E lá nas historinhas lá do Seninha, tinha uma personagem chamada Dri. Ele criou essa personagem chamada Dri pra ser a namorada do Seninha nos quadrinhos. Mas a homenagem não foi pra frente, né? Porque a família acabou excluindo a personagem. Talvez a família dele tinha um poder ali também em cima dessas decisões. Acho que depois que ele Né? faleceu, Tem até né? uma imagem dela aqui, ó, pra adoçar sua vida, lá. Gente. Então, eles realmente queriam deletar a Adriane de todo o máximo que eles conseguissem deletar a Adriane da história dele, melhor. Gente, essa thread também tem aqui um encerramento que tem um próprio momento da Xuxa falando, né? Sobre o relacionamento dela com o Senna, isso em 94. E meio que falando que eles já não tinham mais nada ali. Quando ele tava com a Adriane, Enquanto né? ele estava com a Adriane. Aí dizem, pô, até a Xuxa assume que a Adriane veio depois e teve uma importância. Até a Xuxa fala isso e a mídia querendo causar em cima desse caos, né? Sobre a série retratar ou não de forma decente a Adriane, né? De forma justa, o próprio ator, né? O ator que faz o Senna ali, ele diz que ele não acha que faltou explorar mais a Adriane Galisteu. Foi uma escolha da construção do nosso roteiro. Não teve nada a ver com a Galisteu. Contamos sobre 91 e pulamos para o último final de semana da vida do Ayrton em 94. Não aprofundamos 92 e 93, que foi o período em que ele conheceu a Adriane. Ficaria repetitivo dentro da construção da nossa história. Então o ator ali, talvez para não perder também, né? Ele não quis… Ele falou isso. É porque nessa altura, que é o que muita gente tá trazendo, acabou que a série virou mais sobre isso do que sobre a vida do Senna. Eles quiseram tanto tampar que veio mais à tona ainda, sabe? Eu penso que é assim, se não era pra falar sobre relacionamentos, talvez cortassem todos então e focassem só no… Exato, Mas eu acho que eles quiseram o melhor dos dois mundos, já que a Xuxa traz uma comoção em um nome. Aí, pô, se tem a Xuxa, também dá pra ter a Adriane Galisteu. Mas vamos botar só um pouquinho. Pra não falar que não tem. E aí fica chato e acaba que esse vira o assunto. A Alice Wegman também, que
que é uma das atrizes, também falou sobre o assunto. O Uai, começou com o Uai, teve um monte de ex-namoradas dele que nem apareceram na série. Difícil resumir uma vida em 6 episódios. Ou seja, ela também concorda que não precisava ter mais da Adriane Galisteu. Mas isso não diminui o tamanho do herói que ele foi, Já né? levou a conversa pro outro lado. A declaração não foi bem vista aí, tá? Porque muita gente começou a criticar e tal. E aí ela acabou tendo que confessar ali que se expressou mal, tá? E ressaltou a importância aí da história do Senna. Qualquer coisa que eu, enquanto atriz e uma pessoa que nasceu 1 ano após a morte dele responder, ia ficar pequena perto do que o que eles tiveram. E, sobretudo, perto do que a Adriane é e do que o Ayrton foi. Acho sim que me expressei mal. Ou seja, foi detonada, mas alguém foi detonar o cara lá também, o ator? você São vê, opiniões né? parecidas dos dois, né? Uma coisa que pegou muito foi o fato deles terem usado uma imagem, né, pra falar sobre a série lá na… Sabe quando você entra no Netflix, tem lá a capinha? Tem a capa, né? Tem uma foto do Ayrton com… Ó, também as escolhas. Do Ayrton e a Xuxa abraçando, a atriz que faz a Xuxa abraçando ele. Só que essa foto original, na vida real, era uma foto do Ayrton com a Adriane Galisteu. Então eu acho, gente, que aí também já é um erro do streaming. É um erro do streaming, entendeu? Se não quer fomentar uma coisa, bota essa outra coisa. Porque aí parece que isso acontece também em outro momento da série. Eles pegaram uma foto, uma imagem que era do Ayrton com a Adriane e colocaram como se fosse o Ayrton e a Xuxa. Então começaram a eles não somente falaram muito menos sobre a Adriane, como eles também substituíram a Adriane pela Xuxa nessas ocasiões, nesses determinados momentos, entendeu? E aí acaba que, gente, realmente fica meio chato, né? Fica complicado, fica né? péssimo. Você não quer que seja sobre esse assunto e tal, né? Nessa mesma matéria do Poor People aqui, que fala sobre o rolê da foto, né? Eles batem muito naquilo de que realmente a Netflix ainda peitou a Viviane pra colocar ainda um pouco da Adriane na série, porque realmente… Só pra não falar que não teve. Existia essa antipatia ali, né? Em paralelo, as duas, tanto a Xuxa quanto a Adriane, né? Acho que a Adriane tá falando mais sobre o assunto, né? A Xuxa, acho que ela não falou nada, né? Eu acho que nesses últimos dias, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, a gente não encontrou nenhum relato recente da Xuxa sobre esse caso. Ela chegou a dar umas curtidas aí em uma publicação, tá? Ela acabou curtindo, gente, uma postagem que falava sobre os looks que o Ayrton Senna usava lá, né? Na época, nos anos 90. E no meio desse carrossel de looks, tinha uma foto dele com a Adriane Galisteu. Mais especificamente, a 13ª foto tinha a Adriane Galisteu. E aí… Mas assim, gente, a Xuxa curtiu o post e a foto com a Adriane tá lá na frente. Então, e de certo modo, isso não é uma coisa até legal? Mostrar que ela não se importa com isso, talvez? Eu acho que é o certo, né? Eu acho, né? Porque tanto o pessoal começou a fazer muita piada em cima, mas ela não tirou a curtida, eu acho. Porque não tem a informação aqui nessa matéria. Mas a Adriane também se envolveu nesse rolê de like aí, de dar like, tá? Só que ela curtiu e tirou o like depois. A Adriane curtiu um post polêmico sobre a Xuxa que dizia: a grande verdade é que Xuxa ainda consegue empurrar essa história de rainha dos baixinhos, mas nunca será a viúva do Senna. Como já esperado, esse post viralizou. E aí, assim que viralizou, a Adriane Galisteu excluiu a curtida. No momento ali, ela falou: nossa, concordo com isso aqui, deu like. Aí viu que deu merda e tirou o like. Quem nunca, né? Quem nunca deu um like, tirou um like? Quem nunca? Gente, eu tô achando a história delas muito parecida com a da Glinda e da Elphaba. Por quê? Porque parece que querem pintar uma de ruim. Aí eles abraçam outra, né? Que é a Xuxa. Porque também tem especulações aqui que a gente foi, né, futricando aí as redes. Tem especulações, tem gente que fala que nem a Xuxa, a família do Senna gostava também. E quem disse isso, gente, foi justamente alguém que tava aqui presente, que já foi citada, que é a Betsy Assunção, que era a assessora do Ayrton Senna. E ficou ao lado lá da Adriane, né, segundo os relatos aqui que a gente foi lendo. Então é alguém muito próximo, falando que na verdade a família não gostava de ninguém ali. Eles não gostavam de nenhuma namorada, inclusive a Xuxa. Talvez só aturaram mais a Xuxa porque ela era mais famosa e encontraram alguém que detestaram mais ainda, que foi a Adriane Galisteu. Vamos ouvir o que ela falou, que essa eu quero ouvir. A Queen. Gostava da Xuxa. A família não gostava de nenhuma mulher que se aproximava. A diferença é que as outras saíram da vida dele e acabou. Só isso.
Ele não gostava porque atrapalhavam a carreira dele? Sei lá, porque atrapalhava, Porque eram porque dividia a oportunistas. atenção, porque vai ficar com o dinheiro, sei lá, que loucura. Mas, nunca fiquei perguntando, porque não me interessa, é dois Claro. coisas da minha conta. Chique. Entendeu? A Beth tá. Ela tá cansada. E ela até falou, acho que pra gente, tem gente que tá muito só nesse assunto também, né? Às vezes Let it go, né, gente? Let it go, Go. né? Em nome de Jesus. Uma atenção, né? Assim, ela nunca é incluída em nada. A Xuxa, embora isso realmente é diferente, porque a versão que parece é que a Xuxa é até hoje tratada como a companheira dele. Então, em mas obras isso depois que o cara morreu. Quando eles estavam juntos, eles não iam chamar a Xuxa pra ir lá. Pra nada. Pensa que a Xuxa na noite de Natal, não ia, entendeu? Não era. A relação com a Xuxa também acabou quando ele tava com a Adriane Galisteu, mas depois que ele veio a morrer, aí ela foi colocada num pedestal pra usar de cortina de fumaça e tampar a Adriane Galisteu. Então a Betsy, nossa, a Betsy ela fez tudo. Ela hablou. Ela amarra aqui um outro ponto de vista. Que é isso, às vezes o problema era na família. Não gostavam de nada, gente. Não era amiga. Ele não gostava da Xuxa. Não gostava do jeito que a Xuxa viveu. Ele foi apaixonado, mas não conseguia fazer nada com ela, porque tudo aparecia em imprensa, tudo ela tinha que fazer. Então ele detestava isso, ele nunca quis. Então, deu um tempo E ela que ele traz não gostava. isso do Ayrton também, que ele não gostava Que também dessa incomodava ele, dessa né? exposição toda. Sim, terminou porque ele não queria ter um relacionamento com alguém que... Imagina, não tinha nem mídia social, hein? Imagina hoje. Que nós vamos jantar, tem um monte de gente na porta. Porque era assim, porque ela tinha que aparecer. E dizem depois, aí as pessoas dizem, não, porque a Marlene Matos fazia isso. Não interessa. Quem fazia, quem não fazia. A verdade é que os caras não conseguiam um minuto de paz, sei lá. Mas em contraponto, pra você ver como são as coisas, né? Com essa repercussão toda e o povo começa a falar dos outros relacionamentos do Ayrton, né? Lembraram muito de um outro relacionamento do Ayrton, né? Que é com a Carol Alt. E vocês estão vendo essa capa de revista aqui, você pode até pensar, foi quando ele viveu esse relacionamento com ela. Sim. Só que essa capa, gente, foi anos depois, um ano parece, depois dele falecer. Porque na verdade esse relacionamento com a Carol Alt era um relacionamento sigiloso. Gente, ó. Tanto que ele teria acontecido até durante o relacionamento do Ayrton com a Adriane Galisteu. Ou seja, rolou chifre talvez aqui. E ele era esse mulherengo aí, no fim. E aí todo mundo trata como se fosse um grande musser. E aí elas brigando, mas o cara lá que se esbaldava. E assim, não falo aqui num tom julgatório, porque acho que todo mundo é ser humano e todo mundo. Mas aí botar as duas como… elas são ruins, né? E a família não se preocupava com isso aqui? Já que cuidava tanto da vida dele? Esse escândalo ninguém se importava. Então. Só que, independente de quem tá certo e quem tá errado, isso serviu como uma grande promoção pra série, gente. Pro lado bom, pro lado ruim. É tanto que a gente tá aqui comentando sobre o assunto. Exato. Porque é envolto a fofocas. E a fofoca, gente, sendo nova ou sendo antiga, pra vocês verem o tanto que reverbera até hoje. A verdade é que a fofoca nunca morre, mesmo quando ela é sobre um defunto. Eu queria que as Xuxa e a Adriane se encontrassem e cantassem Defying Gravity. Gente, já foi, né? Acho que tem rusgas ali, né? Eu ficaria muito chateado se eu fosse tratado como a Adriane foi. Eu acho que a família realmente foi muito desrespeitosa. Sim, sim. E acho que… Gente, não querendo passar pano aqui, mas eu acho que a família foi muito também responsável em criar essa rivalidade entre de as tretar, duas. delas brigarem. E acabou que… Tipo, o cara também não era perfeito, entendeu? Eu concordo com você. Ninguém é perfeito nessa história. Eu concordo com você. Não existe ninguém perfeito. Não desvalida o que o cara fez no esporte, mas é isso. Mas a vida pessoal tinha polêmicas, né? É isso. Eu espero que vocês tenham entendido melhor essa questão toda. Eu vi muita gente falando, nossa, a gente tá aqui hoje a gente fofocou, hein? Muita gente fala, né, na internet, eu vejo os comentários, nossa, não tô entendendo nada. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido essa fofoca pra vocês até esse ponto de acontecimentos aqui, tá? E vocês podem comentar aqui embaixo outras fofocas, outras pessoas polêmicas, pra gente desvendar as fofocas, as polêmicas com vocês. A gente sempre tenta entender algumas polêmicas aqui com vocês a respeito de famosos. Já tem esse quadro tem um tempo aqui no canal, né? Pois é. E digam aí se vocês concordam com a gente, com a Adriane, com a Xuxa, com a família. Com a Marlene Matos. Vai mudar alguma coisa? Não vai
mudar nada, tá? Nada. É isso, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. E a retrospectiva tá chegando, hein? Tá chegando, e essa aqui vai Tá estar já nas polêmicas, eu acho, hein? Nas fofocas do ano, Com né? Ver as certeza. fofocas do ano. Mesmo sendo de 1000 anos atrás. Ah, mas o que importa é que Olha, voltou, gente, né? olha. 30 anos, caramba. Pobreza pega.